Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sesión en vivo del módulo de infraestructura. Hoy tenemos una sesión muy interesante sobre aceptación universal. Voy a compartir mi pantalla para recordarles las reglas de la sesión, presentarles nuestro speaker invitado y la sesión de la próxima semana. Como saben, estamos también transmitiendo en vivo en YouTube. Perfecto. Bueno, nuestras reglas, silenciar el micrófono, cerrar su video y escribir sus preguntas en el chat o si somos pocos, pueden levantar la mano en cualquier momento. Yo le aviso a Daniel, le pueden hacer la pregunta, cualquier comentario al respecto y él pues les estará respondiendo sus inquietudes. Les presento entonces a nuestro speaker de hoy. Hoy tenemos a Daniel Fink. Él está basado en Brasil. Es el director de participación de grupos de interés de la ICANN, doctorado en ciencias de la gestión por el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea. Daniel hoy nos va a hablar sobre la aceptación universal, un tema que está bastante en boga y pues, pero no es muy conocido. Entonces, Daniel pues nos estará hablando sobre ese importante tema. La próxima semana tenemos nuestra sesión en vivo del módulo de desarrollo que se centrará en la conectividad centrada en la comunidad, valga la redundancia, 24 de abril, 22 UTC. Y tenemos como speaker invitado a Cristian O'Flaherty de Uruguay, quien es el vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de ISOC. Entonces, pues bienvenido. Yo voy a estar pendiente de darle ingreso a los alumnos que se vayan sumando. A veces algunos llegan un poquito más tarde, monitoreando el chat. Y Daniel, bienvenido. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Teníamos un tiempo no tenerte acá. É sempre um gosto verlos, Lilian. Miguel, Andrea, ¿cómo están? Muchas gracias por esa oportunidad. Gracias, Daniel. Como É, saben, la sesión va a ser grabada para compartirla con los que no pudieron unirse por cuestiones de horario. Dale, adelante, Daniel. por favor. Primeiro, desculpe por mi espanhol, eu sou de Brasil. Desde que me juntei a ICANN, me encanté por esse idioma, pero aún no he podido hablar com muita propriedade. Então, muito, perdones antecipados por todos os errores. No te E preocupes. qualquer coisa que não compreendam, por favor, deixe-me saber. Podem me interromper e também com perguntas e comentários, certo? E encantado de falar a respeito de aceitação universal. É um tema muito fácil de compreender, muito sencillo de compreender, pero el desafio técnico, e creio que esta é la el espírito desta charla, né, é super complicado, é um desafio super muito grande, muito grande. Eh, va- va- vamos falar exatamente que é este desafio durante a apresentação e mas é um tema super importante. É um tema que chegou, estamos no momento de trabalhar nesse desafio. Me encanta hablar, hacer una, un pensamiento así, proponerles que piensen conmigo, si, cómo sería nuestra vida en Internet si la Internet fuera inventada fuera de Estados Unidos. Si toda la computación, las direcciones de correo electrónico, los nombres de los sitios, fueron una invención de, por ejemplo, Corea del Sur. ¿Cómo sería nuestra vida? Como ustedes saben, ah, creo que conocen el alfabeto coreano, la forma como los coreanos escriben. Daniel, Eh, disculpa, ajá. me están escribiendo los alumnos de Puerto Rico y me Ah, escribió Alfredo que hubo una falla masiva y toda la isla está sin luz. Toda la isla de Puerto Rico está sin luz. Todo oh el meu Deus. sistema interconectado de energía falló, entonces me están escribiendo los alumnos que a raíz de Puerto Rico que no se pueden conectar por eso, ¿vale? Y son Ah, bastantes. que pena. É, Bueno, mas alguma coisa de tempo ou só lá?
No se solamente. sabe, ese sistema está fallando hace mucho y hoy colapsó. Ah, meu Deus. É, Bueno, é, adelante, Dani. nuestros pensamientos para los amigos de Puerto Rico, que todo esté bien. Después pueden mirar a la grabación. É. Mas, bueno, como contava, como seria a internet se for inventada em Coreia? Né? Se utilizassem para criar a rede outra forma de escrituras que não é a que nós utilizamos em nossa região. Como seria nosso correio eletrônico? Já imaginaram? Bueno, aqui tenho um exemplo no chat. Por ejemplo, Lilian tendría que comunicarse con sus compañeros, cambiando las teclas de su computadora, aprendiendo otra forma de escribir, para simplemente enviar un correo electrónico con sus saludos para sus amigos, ¿no? ¿Usted piensa que sería una buena idea? ¿Les gustaría internet así, en este universo paralelo? ¿Sí o no? Creo que no, ¿no? Entonces, ahí tengo una noticia buena, una noticia mala. La noticia buena es que nosotros somos muy afortunados, porque la Internet no se inventó en Corea del Sur y se utilizó otro sistema de escrituras que, por una causalidad del destino, es lo mismo, muy parecido con el sistema que nosotros utilizamos por acá, ¿no? La mala noticia es que, como los coreanos se sienten en Internet, como los árabes se sienten en Internet, como los chinos, y por ahí vamos, ¿no? Entonces, este es algo original de las redes, ¿no? Toda esta gente tuvo que adaptarse para un sistema que no es el natural para ellos, ¿no? Ahí vem uma questão de, não sei se percebem, uma questão de inclusão digital, quizás. Pode ser que sim, pode ser que não. Possivelmente, não? Entonces, es más o menos por este camino que hablamos del concepto de aceptación universal, que no es un problema nuevo, pero sí ahora estamos trabajando de manera muy seria para solucionar este problema. Entonces, aquí tengo algunas diapositivas que ayudan a traer los conceptos, mas más o menos la idea es esa. La Internet hoy en día no es multilingüe totalmente. Claro, podemos fazer um post em Facebook, em árabe, em chino, em coreano. Podemos escrever correios eletrônicos em qualquer sistema de escritura. Isso está todo bem, né? Pero, e las direcciones de sitios de internet? E las direcciones de correo electrónico? Que todos têm sus personales. ¿Ya están listas? Isso que vamos ver, né? E é justificável, né? La, el idioma original de Internet es el alfabeto latino, A, B, C, D. Son estos los códigos de todos los sistemas computacionales. Pero no es el único idioma y quizás es el idioma más hablado por la gente alrededor del mundo. Y aquí tenemos algunas estadísticas en eso. Inglés es solamente el tercero idioma más hablado. Y si hacemos la suma de todos, né, vemos que no es el más popular en todo el mundo, né? Claro que en términos de contenidos en Internet, claro, hay una ventaja, né? Pero esto no es una situación interesante, né? Hay una clara disparidad, no hay mucho equilibrio entre los idiomas que la gente habla y los contenidos que están publicados en la red. Y ojalá vamos cambiar esto pronto. Hay muchas cumbres, né? Este tema no es una, una cosa de la organización donde trabajo. No es una idea solamente de ICANN. Hablar a respecto de inclusión digital y de dominios internacionalizados. En verdad, es un tema que se discute, se comenta en muchas cumbres,
incluso el IGF, el Foro de Gobernanza da Internet, y hay que ah, intentar eliminar, ¿no? Las barreras que impiden las personas de utilizar tecnología de acuerdo con sus culturas, de acuerdo con sus idiomas, de acuerdo con la forma más natural posible, né? Para que tenham uma utilização significativa. Então, multilingüismo sempre foi um reto em muitas discussões e é para isso que a tecnologia serve, não? A tecnologia serve para servir a los usuários, sempre, ok? O sistema de nomes de domínio é uma de los sistemas mais viejos de la internet, não? É fundamental porque por intermédio do sistema de nomes de domínio, as computadoras podem conectar-se, incluso os teléfonos móveis, os servidores, e é um conjunto de regras que determina que cada computadora tem que utilizar sua direção, que é um conjunto de números, os números IP, que todos os dispositivos em la red têm que utilizar um número exclusivo. É como a direção de uma casa, por exemplo, ou um número de teléfono, para fazer com que a chamada chegue ao destino correto, para fazer com que os paquetes com as imagens que queremos transmitir cheguem à computadora correta e que não cheguem à computadora del vizinho, por exemplo. Então, os números IP são uma parte do sistema de nomes de domínio e a outra parte desse sistema são os nomes, são as direções que são convertidas em números por computadores e que para nós nomes são mais sencillos de recordar do que números. Então, uma direção de correio eletrônico poderia ser perfectamente uma direção assim como Lilian arroba 192.0.43.7, né? Pero é complicado acordar de números para nós, né? Então, por isso, às vezes, é muito melhor utilizar Lilian arroba vsig.com, por exemplo. Isto é mais fácil para acordar, né? Então, o sistema de nome de domínio faz esta conversão e da mesma maneira podemos poner nomes em computadoras para aceder a determinados sítios de redes sociais ou de empresas ou de tendas que queremos aceder, né? Então, todos sabemos as tendas que gostamos, os periódicos que nos encantam, e para isso podemos simplesmente poner o nome do periódico.com ou .com.br, algo assim, né? E chegamos ao sítio que desejamos. Então, o sistema de domínio nada mais é do que uma maneira mais sencilla, de uma maneira mais humana de utilizar a internet por definição. A função de ICANN é ajudar a coordenar esse sistema. A função de ICANN passa por ajudar na distribuição de números IP a los provedores de internet e também a organizar toda uma cadeia de registros e registradores que brindam às pessoas os domínios da internet que desejam para seus negócios, para suas universidades e aplicações, né? Esta é a missão da ICANN. Incluso, outra missão da ICANN também é sempre evolucionar este sistema, né? Seguir adelante para tornar esse sistema, quizás, multilingüe. E essa evolução ocorre, né? Há 10, 15 anos, mais ou menos, tuvimos cambios profundos no sistema de nomes de domínio.
Estes cambios incluyen la expansión de la zona raíz del sistema de nombres de dominio, né? La zona raiz del sistema de nombres de dominio es algo muy interesante, né? Es una tabla, es una base de dados donde están los dominios de alto nivel. Os domínios de alto nível são os que estão mais ao lado direito de um sítio da internet. Domínios de alto nível podem ser códigos de país, como por exemplo, para Brasil, BR, para Argentina, AR, para Colômbia, CO, e assim por diante, sempre duas letritas para código de país, ou podem ser domínios genéricos. O mais popular, domínio de alto nível genérico seria el .com, 3 letras, né? Então, são essas duas famílias, códigos de país e domínios genéricos. Em la mesma família de .com, temos a outros conhecidos como .org, .net, .edu, .mil para os militares e assim por diante. Lá, o grupo original, a família original de los genéricos eram solamente 22 membros. 22 membros de nomes genéricos por muitos anos. Nós solamente trabalhamos com esta família mais pequena, enquanto que os códigos de país são muito maiores. Cada país tem seu próprio código, certo? Então, mais de 100 códigos de país en la zona raíz del DNS. E no ano de 2012, tuvimos uma grande expansão em la família de los genéricos. Então, a família de los genéricos salió de 22 hermanitos para mais de 1.200 membros. Uma grande expansão, né? E dentro destes novos membros, há palavras mais largas, né? Membros um pouco mais gorditos, como ponto photography, muitas letras. Ponto London, nomes de cidades. Marcas de carros. Ponto Audi, ponto BMW. Bom, bueno, em grupo de 1.200 tem de todo, incluso ponto pizza, né? Então, esta foi uma grande expansão que ocorreu. Mais ou menos por 2012, creio que você já já miraram algum nome de sítio assim um pouco mais raro, né? Como alguma coisa ponto online. Existem, estão por aí, né? E passou que, junto com nesta expansão, também incluímos nomes internacionalizados. Também incluímos outras formas de escrita, como aqui temos na pantalla um nome de alto nível em chino e outro nome de alto nível em árabe. Aqui temos, significa um exemplo, né? Então, esses nomes também foram introduzidos no DNS. Já estão tecnicamente listos e trabalhando, né? Já estão por aí. E aí empieza a nossa história, né? A expansão do DNS, do sistema de nomes de domínio, incluiu também domínios internacionalizados. Junto com os domínios internacionalizados da família dos genéricos, também brindamos nomes internacionalizados para a família de los amigos códigos de país, né? Os códigos de país que originalmente estavam representados com 2 letras em alfabeto latino, como por exemplo Rússia, .ru, da maneira como escrevíamos, RU. Os amigos de Rússia receberam outro código de país com o equivalente em seu sistema de escritura, cirílico, né? Creio que aqui temos na pantalla em cirílico, creio que é este último aqui, enfim.
también para Corea, también para China, también para los países árabes. Entonces aquí tenemos ejemplos de códigos de país con sus nombres internacionalizados. Entonces también já empezaron já utilizam sus direcciones abajo de sus CCTLDs, abajo de sus códigos de país. Miram que há um cambio interessante, não? Por muitas décadas, a internet estava totalmente com escrituras latinas e em los últimos anos tuvimos, começando pela zona raiz, a inclusão de domínios internacionalizados, ou seja, domínios que utilizam escrituras distintas do alfabeto latino. Pergunta de Andrea, graças. Implicações que tem essa expansão para a ciberseguridade. Graças. Vou comentar. Vou comentar em um ratito. Aqui temos outros exemplos de domínios genéricos com domínios internacionalizados. Aqui vemos cirílico, chino, japonês, coreano e muitos outros. É difícil para nós outros compreendermos. Para eles, seguramente hace muito sentido. Né? E sempre quando criamos domínios, sempre se podem fazer correios eletrônicos, né? Então, quando os amigos de China começaram a utilizar seu código de país em chino, imediatamente se pode criar e brindar usuários com direções de correio eletrônico totalmente em chino, por exemplo, ou totalmente em árabe, e assim por diante, né? Então, e isso é muito, super interessante, né? Porque os correios eletrônicos são uma coisa super personal, né? Que cada pessoa tem a sua própria direção, né? E que bonito que pessoas de outras culturas que utilizam outras escrituras puedan ter um correio eletrônico 100% em seu sistema natural de escritura. Isto é outro, creio que um benefício grande também de las direcciones internacionalizadas, né? Aqui mais exemplos de domínios internacionalizados e às vezes não nos damos conta, não? Como os sistemas de escrituras de todo o mundo são bonitos, né? Porque não temos muito contato, mas se miramos são como obras de arte, né? E, e ojalá eu tivesse um pouco mais de tempo em minha vida para estudá-los. Creo que em coreano puedo falar, em coreano puedo ler um pouquinho. Então, aqui temos sítios de internet em diversos idiomas. E acá, como falava, temos direções de correio eletrônico, incluso em grego, Dios de cielo, correio eletrônico em grego. Uau! Pero já estão por aí, já existem. E você, se tem um amigo em Grécia, possivelmente vai poder comunicar com ele com uma direção em grego. Pero aí, hasta ahora, solamente hablamos de, de las maravillas, né? De los beneficios de las direcciones internacionalizadas. Muy bien. Pero sempre que hacemos alguma coisa em internet, sempre que hacemos algum cambio para, pa- para buscar os benefícios, sempre pode passar algo que não esperamos, né? Que não digamos. Sempre algo novo pode causar algo malo. Às vezes passa. E ocorre que a internet não é solamente o sistema de nomes de domínio. A internet não é solamente os protocolos de comunicação. A internet é muito mais que isso. Uma aplicação de internet tem muitos outros componentes, como, por exemplo, o conteúdo das páginas, os sistemas que interagem com o usuário,
el intercambio de datos, los sistemas de registro, login, base de dados. São muitos componentes que estão arriba da infraestrutura, incluso da infraestrutura lógica, que não há controle, não há uma coordenação completa, porque a ideia é não ter coordenação em la capa de aplicações, certo? Claro que é importante ter uma uniformização, uma coordenação para a infraestrutura, para que todas as computadoras hablem a mesma língua, né? Pero a aplicação, você pode fazer o que quer, ok? Então, passa que as direções internacionalizadas, em primeiro momento, não estavam listas para receber, processar uma direção de correio eletrônico em árabe, por exemplo. E aí passa o que temos aqui na pantalla, né? Nosso amigo de Qatar, né, quer registrar-se para uma newsletter, para um periódico, escreveu seu correio eletrônico, que está super válido, listo, tranquilo, pressionou Enter e, negativo. Esta não é uma direção de correio eletrônico válida. Oh, meu Deus. ¿Por quê? ¿Quién es dueño del sitio? ¿Es ICANN? ¿Es Nick Colombia? No. Es, por ejemplo, Miguel, que está aquí, administrador de la página, né? E Miguel que configurou, programou este registro para la newsletter, né? E Miguel não tem culpa. Não necessita saber tudo o que está passando na internet a todo momento, né? E é aí que está o desafio, né? Os correios internacionalizados, os sitios, domínios internacionalizados são muito bonitos, pero necessitamos falar com toda a gente que trabalha com a aplicação. Necessitamos falar com todos os administradores de sistemas e todos os administradores de correio eletrônico. E aí que está a coisa complicada de fazer, certo? Estão de acordo? O que pensam? Como falar com todos? Aqui mais discussões no chat. Exato, André. Muitos sistemas, justamente por isso, como por muitos anos os domínios estavam fijos, as tablas estavam assim estáveis, né? Solamente tenho 22 domínios genéricos. Muito simples, pongo na regra. Se um domínio de correio eletrônico não é .com, .net, .mil, no grupo de 22, possivelmente é um ataque de segurança, né? Não necessito aceitar, né? E aí, incluso, tivemos problemas, não somente com os nomes em chino, árabe, como também com os nomes mais largos, como .photography ou .london. Algumas regras de firewalls, de segurança, são super conservadoras e só aceitam a tabla de los domínios originais, né? E isto passa hasta hoje, né? Então, muita gente que le encanta, por exemplo, ter um domínio .tokyo, o .motorcycle, né? Pode ter problemas em alguns sítios, um, uh, solamente porque é um nome mais largo, né? Mas o problema é o mesmo para o caso de domínios internacionalizados, né? E outra questão, quando foi possível, outra questão de segurança, já contestando a pergunta, uh, outra questão que tuvimos problemas foram ataque que chamamos de homoglyphs, que é a utilização de caracteres internacionalizados que são os mesmos símbolos de caracteres latinos, né? Então, por exemplo, um sítio que tem a letra I de uma marca totalmente em caracteres latinos, né?
por un tiempo fue posible registrar dominios que mezclasen con una mezcla de dominios internacionalizados con dominios de la tabla ASCII. E esses domínios ficavam visualmente idênticos a, a um domínio de um banco, ou de uma marca, ou de uma tenda, pero utilizados para outra direção, para outra computadora, donde estavam coisas malas para as pessoas, né? Então, uma regra que criamos para arreglar este problema foi não se permite o registro de domínios que tienen mezclas de nombres internacionalizados con nombres originales de la Internet, por ejemplo. Entonces, es otra preocupación también que esta innovación ha traído y tuvimos que hacer algunas cosas para prevenir, ¿no?, nuevos tipos de ataques. Pero sí, es un tema que no podemos nos olvidar, tá? Miguel, é um tema que abarca muitos atores. Você pode poner caracteres diferentes para... exato, exato. Aí esta questão também, né? Se recebemos um correio eletrônico e não podemos ler quem é a pessoa que envia. É possível, né? Então, claro que se tu não tens relações com o país ou conoce gente de um determinado país, né, não é recomendável, né? Uh, não se pode confiar 100% em um correio eletrônico que vem totalmente escrito em chino, não podemos interpretar, né? Pero há outro tema, que, por exemplo, para nossas relações internacionais, se tu eres um hotel de lujo en el Caribe, que recibe muitos huéspedes extranjeros e sua economia depende destes visitantes, né? Que é um negócio de nossa região, que sabe, um empresário de nossa região, né? Se o sistema deste hotel não está listo para receber check-ins, reservações de uma pessoa de China que tem um correio eletrônico em China, é possível que se perdam os negócios, né? Se tu sistema de reservação não aceita um hóspede que tem um correio eletrônico em seu idioma e é um correio eletrônico válido, né? Possivelmente o problema é de nós, o problema é do hotel. E aí temos um risco, né? Um risco de não poder brindar atenção a este cliente que tanto necessitamos, certo? Então aí está sempre essas duas vias, né? Em la tecnologia. Afortunadamente, muitos hotéis buenos de Caribe já atualizaram seus sistemas para isto, né? Pero há muito que fazer em muitas outras áreas também del setor, né? O NICAN, desarrollamos este tema esta expressão de aceitação universal, então, justamente para tratar de todos esses temas, arreglar as aplicações e também ter em conta os desafios de ciberseguridade dessas novas direções. E chamamos a este grupo de UASG, Universal Acceptance Steering Group, que Lilian sempre foi por muitos anos uma membro que sempre ajudou demais, diretora de comunicação e todo, pode falar muitíssimo a respeito disso, né? E há muitos documentos e ferramentas para provar. Daniel, ¿puedes pasar como el link donde de pronto ellos puedan hacer las pruebas? O link de la prueba. Ok. Ajá. Sí, el servidor de correo admite. Ese que tienes ahí, WASTech AI Check, Pode ser aqui, já está em chat, en el chat. para que los alumnos la vean. Ahí hay también un comentario, creo que hizo Miguel en el chat, no sé si lo viste. Ujú.
Listo. Miremos a ver, sigamos. Miguel comenta que, né, nos complica ler, né? Nos complica, creo que Miguel também quer dizer, né? Como puedo garantizar que este correo electrónico es de la persona que yo quiero recibir, né? La comunicación, ¿no es, Miguel? Es complicado, né? Eh, mas esse é um dos casos, né? Eh, Posiblemente una persona de China ya tiene un correo electrónico internacional, digamos así, com caracteres latinos, e vai te escrever com su correio normal, né? Mas se pensamos qual é a quantidade de correio eletrônico que nós enviamos para estrangeiros e comparado com a quantidade de correio eletrônico que enviamos para nossa comunidade, né? Eh, Às vezes hace sentido para que eles tenham seus correios eletrônicos para su propia, né? Entonces, múltiplas direcciones puede ser que sea la manera más correcta de, de tener presencia en Internet, ¿no? Más o menos eso. Mas estoy totalmente de acuerdo con usted. No será posible interpretar todas las direcciones que recibimos. Es verdad. Entonces, puede hacer chequeos y, bueno, hablé mucho de aceptación universal. Aquí solamente tenemos los conceptos de maneira mais formal, né? Porque, basicamente, a aceptação universal é um tema que necessita de um esforço para lograrmos um sistema de nomes de domínio 100% multilingüe para todas as culturas e sistemas de escrita do mundo. De uma maneira mais resumida, aqui temos o objetivo de aceptação universal, que é fazer com que todos os nomes de domínio em chino, em árabe, em japonês e direções de correio eletrônico funcionem em todas as aplicações de software, em todas as aplicações de internet. Que nenhum registro de periódico, que nenhum sistema de hotel, né, rechace uma direção de correio eletrônico só porque é internacionalizada, né? E como impacto, né? Tornar a internet multilingüe, melhorar a competência entre as empresas, eleição de consumidor e acesso mais amplo aos usuários finais, né? É interessante que esse é um câmbio, né? É um câmbio nos sistemas, né? E não necessitamos fazer isso por nós. Se você é um programador, tem uma empresa de software, né? Isso não é uma notícia mala, né? Pode ser uma notícia muito boa, porque há muito trabalho para hacer e muitas oportunidades de negócios para profissionais de tecnologia da informação, né? Arreglar todos os sistemas, né? Mirar se não há alguma atualização necessária em los softwares que hacen validación de direcciones de Internet, né? Entonces, aí há um grande número de oportunidades comerciais, né? Justamente para preparar os sistemas para tratar estes símbolos, né? Então, hablamos muito também porque é importante, creio que não nós necessitamos passar sobre isso, mas uma coisa que me encanta também, a ser um comentário, é que em um primeiro momento, podemos ver a aceptação universal como algo assim, nós temos que estar listos para os idiomas de los outros países, certo? Nós temos que preparar porque os chinos querem enviar correio para nós. Ok, é verdade. Esta é uma via, uma forma de ver o tema. Pero outra forma é o impacto que tem para nós, né? Alguns exemplos, né? Português, assim como espanhol, tem símbolos internacionalizados, não?
portugués tenemos a cedilha, C con el rabito, ¿no? En español tenemos la N, né? E nunca fomos autorizados a utilizar a N em nossos domínios, correto? De acordo? Né? Então, nós também somos um pouco vítimas de la computação norte-americana, se querem, né? Sempre tuvimos que escrever coisas de maneira no, que não é correta, que não respeita muito nosso idioma, né? E então nós também estamos incluídos. Claro que por uma nos adap podemos nos adaptar muito bem com isso, não há nenhum problema, não é o fim do mundo, né? Pero por que não, né? Se está tudo listo, por que não podemos finalmente utilizar as senhas, né? E sim, a resposta é que sim, né? As senhas também estão nesse esforço, assim como os CDs, e me encanta muito o que passa em Paraguai, nesse momento, porque NIC Paraguai, o registro do domínio de código do país, está trabalhando para poner um idioma originário en el DNS, que es el guaraní. Y guaraní es mucho más internacionalizado que portugués o español, porque guaraní tiene símbolos, acentuación en consonantes, ¿no? Entonces tiene Y con acento, tiene la letra B con acento y es la escritura en guaraní, ¿no? Y, y es posible tenerla en el DNS y NIC Paraguay ya está haciendo pruebas. Entonces, también para nosotros también es un gran beneficio. Entonces, claro que vamos a aceptar los correos de los chinos, nós también queremos que los chinos acepten nuestros correos en guaraní. ¿Estamos de acuerdo? Esa es más o menos la idea. Y acá para los técnicos es las etapas de aceptación universal. Entonces, es primero aceptar las direcciones, no rechazar. Validar, né? Assegurar-se que todas as direções podem ser validadas por nossos sistemas, processar de maneira correta, armazenar de maneira que não se rompa os dados de los nombres internacionalizados e, quando necessário, visualizar de maneira en el idioma original, não em um conjunto de caracteres raros, né? Las direcciones internacionalizadas. Então, são estas 5 etapas que um administrador de sistemas tem que considerar para atualizar seus sistemas. Bueno, e acá teremos muita documentação, temos muitas boas práticas que estamos compartilhando por intermédio de Universal Acceptance Steering Group e incluso hicimos um currículo acadêmico. A ideia do ICANN é poner isso nas universidades, certo, Lilian? E então brindamos a professores que estão interessados, assim, materiais didáticos, livros digitais. Aqui está a matéria de aceptação, a matéria de direções internacionalizadas para que os próximos engenheiros de software, engenheiros de sistemas, já tenham isto como uma parte importante para considerar. Como todo em infraestrutura da internet, né? E vamos, as coisas não são muito rápidas, meus amigos. As coisas às vezes tomam tempo, né? Miram a conversão de IPv4 para IPv6. Creio que Christian vai falar a respeito disso, né? São anos trabalhando neste tema. E a aceitação universal é um deles. Não é uma solução para próximo ano, não. Pouco mais. Quizá muitos anos mais. Mas é um trabalho que já começou, já avançou muito e todos são muito bem-vindos. É super importante que todos nos ajudem nisso, né? Não é um tema que podemos arreglar solamente nas reuniões de ICANN. É um tema que temos que comunicar com todas as pessoas que têm responsabilidade por algum sistema em la internet. Bem? Por fim, queria falar um pouquinho de
de la próxima gran expansión. Hablamos de la primera expansión del sistema de nombres de dominio, ah, que subimos para más de 1.200 extensiones, né? Esto fue 11, 12 anos atrás. E agora temos outra expansão. Ah, Más direcciones vão ser incluídas na zona raiz de DNS. Possivelmente algumas extensões internacionalizadas novas também, né? E esta é a nova ronda de nomes genéricos de alto nível que está ocorrendo agora, né? E estamos difundindo esta ronda porque, perdão, porque há uma oportunidade interessante para nossa região, que é a oportunidade de um apoio financeiro e suporte para empresas, organizações sem fins de lucro e comunidades que desejam ter sua própria extensão em la zona raiz. Por exemplo, .vsig, ponto Escola de Governança da Internet. Alguma ideia que você tem para sua comunidade ou para sua organização, né? Se hace sentido convertir-se em um registro de nome, agora temos uma oportunidade, né? E essas são algumas, um pouco da maneira como nos apresentamos a respeito disso, com os benefícios. Já há muitos exemplos de extensiones nuevas en utilización. Aquí vemos en la pantalla marcas, ciudades o negócios. Um segmento de alguma comercial, alguma palavra que hace sentido em espanhol ou português, né? Há muitas em inglês, pero hace falta as outras. Há algumas oportunidades por aí, né? E estamos difundindo isso e há uma pantalla para aplicação que cierra em novembro deste ano e donde empresas, organizações, aqui temos a lista, aqui está, organizações sem fins de lucro, intergovernamentais, organizações indígenas e tribais e pequenas empresas ou médias empresas podem postular-se para receber 80 hasta 85% de desconto em las taxas para fazer a solicitud de um novo nome de domínio que você deseje operar. Então, eu queria difundir isso também, porque tem muito a ver com a aceitação universal. São mais nomes novos que estão chegando en la internet y quizás muchos nombres internacionalizados también. Lo que hace con que aceptación universal sea un tema cada vez más importante para el desarrollo de internet y para lograr una red multilingüe. Más o menos isso seria a mensagem. Encantado de abrir para los comentários de usted ahora. Gracias. Perfecto, Daniel. Muy completa. Fuiste desde lo general, de los antecedentes, como para que la gente fuera ubicándose, sobre todo que el IDN multilingüismo va también como de la mano con aceptación universal. Eh, entonces, para mí es muy curioso, hablábamos en la última reunión de ICANN que se está hablando, hay un grupo de Latin Scripts, las escrituras latinas, pero no hay Sim. interpretación en español y no hay latino. O sea, gente no latina está hablando y tratando de hacer reglas para los latinos. Es una cosa como loca, ¿no? Uhum. Sí, entonces, É, bueno, isso. bueno, ya tú le contestaste a Andrea y a Miguel. Perfecto, perfecto. No tengo, no Uhum. hay más preguntas o más. ¿Sabes qué? Colócale la página de UA, porfa.
en el chat. Ah, sí, claro. Colócale la página de aceptación universal. Bueno, también quería comentarles que esto es importante, Dani, que se nos olvidó hablarles del día de UA, el día de Ujú. aceptación universal. Creo que Miguel, como creo que él está en la parte, ¿conoces a Eunice Pérez? Miguel, Claro, Sí, Lilian, de hecho estamos ahorita trabajando precisamente, perdón, voy a abrir la cámara. sí, claro. Sí, estamos trabajando, el año pasado estuvo, yo no estuve esa ocasión, pero Daniel parece que estuvo aquí en Yucatán, foi. Ujú. precisamente con Eunice en una parte del UADEI, y este año Sim. me integro con ellos también en ese apartado, Excelente. así que vamos Ah, a tener el UADEI del 6 al 9 de mayo, precisamente para la certo. parte de la aceptación universal. Estamos Sim, Excelente. entendiendo un sim, poquito esto y sim. la verdad es que me apasiona y está muy interesante, ¿no? Muy André. obrigado, Daniel. De Excelente, nada. Miguel, Que excelente. gusto. Sí, sí, el personal de Yucatán ha sido muy, muy activo en la mano de UNICE. Han hecho varios, incluso antes de UAD habían hecho ya otros eventos y siempre están trabajando con el GCE, que es el grupo de acá, de donde Daniel pertenece, y Rodrigo de la Parra, que es mexicano también, todo eso. Andrea, creo que en Costa Rica no han hecho porque hasta donde tengo entendido, creo que la única ALS de Costa Rica es de ISOC, es ISOC Costa Rica, y está un poquito como medio apagada. Vamos a tener que activarla. Absolutamente, absolutamente. O si tienes alguna organización sin ánimo de lucro o que tenga que ver con toda esta parte de gobernanza de Internet, pueden vincularse a la RALO, pueden vincularse a la RALO. Pero sería bonito que Costa Rica el próximo año, Daniel, sería bonito que Costa Rica preparara su ADI. Creo que independientemente de si no es la ALS, como en este caso la Universidad de UNICE, Uhum. pueden hacerlo, ¿cierto? Sim, claro. Este ano temos um evento em Costa Rica que foi promocionado por Take. Creio que é um centro de inovação. ¿Cómo se llama? Andrea, Take. Andrea, ¿lo conoces? No, Que... no, no me suena porque digamos Não? estamos, no, o Ah, tal vez la pronunciación no me ayuda. seguramente a pronunciação não ajuda. Hola, Dina, te equivocaste con la hora. Llegaste ya terminando. Sí, qué pena, perdón, buenas noches. Tuve unos problemas acá con el internet, pero todo bien. Ah, sí, Buenas yo sí noches. decía a los muchachos, falta Dina. Sí, Pero bueno, muchas no gracias. importa, vamos a mandar la grabación, estuvo bastante interesante y la presentación para que la puedan ver. Ahí está el nombre, Andrea, en el chat. Take it. Ya lo busco porque sí, no, no me suena, pero claro que podríamos ver para organizar tal vez con las universidades públicas acá en Costa Rica para un day que es Claro, importante. y yo creo, Dina, que nosotros también de pronto con el grupo de mujeres en tecnología de acá de ISO Colombia podemos planear el año entrante un día de aceptación universal. En Colombia no se habla de ese tema y es súper importante. Ahora que Uhum. veas la grabación vas a mirar todo pues lo que implica. E incluso Dani habló también sobre toda la parte de la ronda de los nuevos GTLD, habló del multilingüismo, IDN, multilingüismo. Curiosamente, Daniel, acá los indígenas, los pueblos originarios de Colombia, no tienen escrituras así especiales. Prácticamente escriben como si se escribe en español. No es como el guaraní, Ok. por ejemplo. São Eh, muito mais inteligentes. Sí, sí, total, total. Bueno, mis queridos alumnos, muchísimas gracias. Déjenme un momentico y cierro primero YouTube y ya nos despedimos acá. Hasta este momento, Acá tenho também Ujú. vídeo de um canal de YouTube para Ah, programação que ok. é de Peru. Hicieron un Mira, ahí video está de aceptación el universal. evento de Miguel, ya lo puso ahí en el chat también. É, Esos eventos de Anuye son muy é buenos. isso. Son. Sí, cordialmente invitados todos, de verdad. Presencial serían los días 6, 7 y 8 y el Ujú. día 9 sería un apartado virtual.
en el cual pues, nos daría mucho gusto que podamos complementar todo esto que nos está dando pues esta ocasión de la BESIC, porque la verdad es un tema muy apasionante, muy interesante. Sí. Y pues por te invitados a nombre de ellos, no en mi nombre, pero pues como estamos en el mismo grupo, pues ojalá que puedan registrarse y participar ese día. Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, ahí tenemos, vienen otras sesiones interesantes. Ya les dije la que viene con Cristian, después sí viene la de DNS Abuse y Infermal, el resultado de Infermal, que va a ser con Nico Antonielo. Después va a venir toda la parte de IA y redes sociales y ahí vamos y ya en mayo culminamos, pero ha sido un grupo muy bueno. Entonces, pues no me queda sino despedirme y agradecerles, Daniel, muchas gracias por vincularte nuevamente, no te nos pierdas tanto. Saludos por Não, allá, saludos a todos y feliz resto de día, feliz Semana Santa, disfrútenla. é isso aí. Um abraço para a Dina, de Natal. Oi, Dina.